Shalom, meus queridos, tudo bem? Então, esse é o Kitsur Shulchan Aruch. É um texto que resume tanto questões de comportamento legal quanto questões de tradição também pessoal, ok? Bom, a maioria esmagadora dos rabinos vai entender que o Shulchan Aruch, ou seja, o tratado mesa posta do Rabino Yosef Karo, é um tratado de lei, um tratado que resume a lei, fecha todo o compêndio de lei. Bom, alguns rabinos, não são muitos, mas os mais é, tradicionalistas e cabalistas vão dizer que não. Vão dizer que esse tratado de Yosef Karo, junto com o tratado Beit Yosef, ele, na verdade, é apenas uma compilação de costumes que Yosef Karo fez. Ele veio visitando as comunidades sinagogais, as comunidades judaicas, a roda do mundo conhecido da época, e ele foi compilando a, a tradição. Eu não quero usar muitas palavras hebraicas, porque vocês ainda não conhecem muitas palavras, mas a ideia é mensurar e toda o nuçar dessas comunidades, ok? Então, assim, para início, tá? Nós não vamos dizer que isso aqui é a lei ou a compilação da lei de fato, mas serve para nos nortear, ok? Naquilo que nós vamos cumprir no nosso comportamento, tá? Esse trabalho que do Shulchan Aruch, ele é o resumo do texto do Shulchan Aruch. Então, assim, isso aqui é só uma gota no oceano da Torá. Mas nós vamos aprender a partir dele, porque é a partir dele que nós vamos refinar o nosso comportamento, ok? Vamos esquecer por hora essa coisa do estereótipo, do terno, a gravata e tal. Eu vim bem despojado justamente para ninguém ficar focado nessa coisa do chapéu, do terno, da gravata, da barba, nada disso, tá? Primeira coisa que o judeu precisa fazer é guardar o Shabat. Cumprir Shabat é o mais importante. Ah, não tô afim, tô sem paciência, tô sem coisa. Não interessa. Primeira coisa que a gente precisa fazer é cumprir o Shabat, ok? Vocês, como candidatos à conversão, então, precisam compreender as leis de Shabat assim, muito, 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 muito bem compreendidas, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar, tá? Esse aqui, então, é o que eu tenho em PDF, que eu consegui em PDF, tá? Para trazer aqui para vocês, tá bom? Seria interessante, vou colocar aqui, quer ver? Seria interessante vocês adquirirem, tá? Vou ver aqui. Ele, como se diz, na forma, caramba, como é que é o nome? No formato aqui, screen, aqui, no formato impresso, tá? A gente tem na Sefer, editora e livraria Sefer, ele nesse formato impresso, capa dura, e tem na Maianote, tá? Que é a editora mesmo dele, em brochura, né? Aquela capa de caderno, né? De livro, tá vendo? Assim, bem mais barato, né? 140, os dois volumes, tá? Dois volumes de 400 páginas, volumes grandes assim, tá? São os dois volumes, tá bom? Então seria interessante adquirir, tá bom? O site está aí, ó, você pode tirar print aí, ó, maianote.com.br, produtos Kitschus Canaror, ou então pela Sefer, né? Sefer.com.br, depois eu ponho o endereço lá para vocês, tá bom? Eu coloco lá o endereço depois para vocês lá direitinho. O negócio aqui tá me perturbando aqui, peraí. Deixa eu tirar aqui, senão eu não vou conseguir trabalhar, né?
Aqui, sair, pronto. Beleza. Vou fechar esse programa aqui. Pronto. Então, assim, esses são os textos e é bom que se adquira, comece a tomar esse hábito de adquirir livros, um por mês, ou se tiver muito caro, né, junta dinheiro 2 meses, 3 meses para comprar no outro mês, tá bom? Vai valer a pena, tá? Eu não vou falar do índice, né? É muita coisa, a gente vai rapidinho direto pro texto, né, propriamente dito, ok? São vários capítulos, né, sobre o comportamento geral do judeu, mas a gente vai começar aqui, né, falando sobre, vamos direto em português, que é mais importante, tá? Capítulo 1, regras relacionadas ao que fazer de manhã, tá? De manhã cedo. O que que a gente faz de manhã cedo? O que que precisa ser ou estar na nossa cabeça, né, de manhã cedo para a gente cumprir, ok? Então, o artigo primeiro diz o seguinte: o homem sempre deve colocar o temor a Deus no seu coração, né? Hashem, tá? Temor ao eterno no seu coração. E aí, sempre que ele acorda, né, ele deve pensar, não deve falar, mas deve pensar, né? Imagino ou tenho posto sempre o eterno diante de mim, ok? Ah, o texto hebraico é Shivti Adonai Leneged Tamid. Como tem o nome do Eterno, a gente orienta que não se fale, porque você ainda não fez a lavagem das mãos, né, a ablução das mãos, e você ainda não está com a cabeça coberta. Então, falar o nome Adonai com a cabeça descoberta é errado, ok? O cumprimento dessas palavras, ou seja, o acontecimento, né, o fato, o ocorrer dessas palavras, né, é uma regra importante à observância da Torá e à virtude dos justos que seguem o caminho de Deus, de Hashem. Já que normalmente o modo, né, de agir de um indivíduo, seus gestos e ocupações, quando ele está sozinho em casa, não é igual ao seu comportamento quando está diante de um rei, né, de uma personalidade. Tampouco a sua fala e o seu modo de expressar com os próximos e parentes são iguais a de quando ele está no palácio real. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, que nós devemos refinar o nosso comportamento, porque nossa fala é uma diante dos parentes e é outra diante das autoridades. Então, ele diz assim, que nós venhamos ter uma mesma fala e o mesmo comportamento tanto diante de Deus quanto diante dos nossos parentes. Ou seja, que nós venhamos mesmo na presença das pessoas, quanto fora da presença das pessoas, ter um comportamento digno, um comportamento sério, um comportamento honrado, como se eu estivesse diante de um rei. Ou seja, o meu comportamento à vista dos homens deve ser o mesmo quando os homens não estão vendo, porque Deus está vendo. Deus está em todos os lugares. Por isso que usamos kippah. É por isso que nós temos tzitzit. Por isso que nós fazemos todas essas coisas, ok? Que Deus está vendo. Se essa é a maneira de portar-se perante um rei de carne e osso, maior deverá ser, né, a atenção ao saber que o grande rei, o Santíssimo Bendito seja, encontra-se presente em todo o mundo e está junto de cada um, observando as nossas ações, conforme foi dito. Se o homem se esconder em esconderijos, não o estarei vendo, disse Deus, disse Hashem. Não sou eu que preencho os céus e a terra? Então não é Deus que permeia, que dá vida, que preenche. Toda a glória dele está em toda a terra. Então Jeremias 23, 24 já nos mostra isso, que Deus está em todos os lugares. Então, se ele está em todos os lugares, é óbvio que eu preciso ter o meu comportamento refinado. Certamente essa forma de pensar logo fará alcançar temor, né? Irat Hashem, né? Submissão e respeito a Deus, a Ele que seja abençoado, né? Fazendo-o sentir-se envergonhado diante de Deus. Ao acordar de manhã, então, a gente recita o Modéani, que está lá na primeira página do Sidur,
Mudei ani lefanecha melech chai vekayam, shehechizarta bi nishmati, echemla rabá emunatecha. Se eu não mandei, eu vou mandar o Sidur para vocês e vou dizer a página, vocês vão ver ali aonde está para nós fazermos o Modéani, ok? Bom, até mesmo ao se deitar no leito, é preciso saber diante de quem se está deitando. E ao acordar, deve se lembrar das bondades de Hashem, por restituir-lhe a alma, entregue, cansada e agora devolvida, revigorada e repousada, a fim de estar pronta para servi-lo com toda a capacidade ao longo do dia, já que o homem foi criado com esse propósito, propósito de servir a Deus. Então nós não temos que levantar pensando no trabalho, pensando em coisa, tem que levantar pensando em eterno, me dê forças, eu fui renovado, eu estou descansado e eu vou servir ao Senhor. Esse é um dia em que eu vou trabalhar, mas o meu trabalho vai servir ao Senhor. Minha comida, minha alimentação será também para a glória do seu nome. Tudo para a glória do Senhor. Então, renovados as manhãs, né, conforme foi dito, grande é a tua confiabilidade, a tua fidelidade, né? A tua confiabilidade em nós, como está escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 23. E você vai ver que no Sidur, né, esses textos estão lá para você falar logo de manhã cedo, tá? Ou seja, a cada manhã o homem se transforma em uma criatura nova. Por isso, deve agradecer a Hashem de todo o coração. Ainda deitada na cama, a pessoa deve dizer, como eu falei, ó, Modéani lefanecha, né? Melech chai vekayam, shehechezarta bi nishmati bechemla rabá emunatecha. Então, essa é uma frase que não pode esquecer mais. Anota, memoriza, põe do lado do travesseiro. Assim que se acordar, Modéani lefanecha melech chai vekayam, shehechezarta bi nishmati bechemla rabá emunatecha. Ok? Que quer dizer o quê? Sou grato a ti, Rei vivo e existente. Olha que interessante, né? Vou mudar a cor aqui só para você saber que um é o texto, outro é a tradução. Sou grato a ti, Rei vivo e eterno ou existente, por ter devolvido dentro de mim a minha alma com misericórdia, né? Ele devolveu com misericórdia. Behemlah. Grande é a tua confiabilidade, ou seja, a sua fidelidade em mim, sua confiança em mim, ou seja, eu estou agradecendo a Deus porque Ele me fez acordar mais um dia. Se Ele te fez acordar mais um dia, é porque Ele entende que você é necessário nesse dia. Ele está entendendo assim, não, para que tudo que eu criei nesse ambiente onde Ele está vá bem, eu preciso acordá-lo. Porque eu preciso dele nesse ambiente em que ele está vivendo. Então agradeça a Deus, porque Deus entendeu que você ainda é necessário na obra dele, no lugar em que ele te criou, na história em que ele te colocou. Às vezes a gente, não quero mais, não sei o quê. Não. Por isso que o suicídio é algo muito grave no judaísmo. É algo muito sério. Porque a pessoa está abrindo mão da grande oportunidade da vida que Deus lhe deu. A pessoa está dizendo que Deus está errado em mantê-la nesse mundo. Então, nós precisamos agradecer. Obrigado ao Rei vivo e existente, porque o Senhor entendeu que eu sou necessário ainda nessa história, nesse mundo. Eu ainda tenho um papel a desempenhar. Apesar de as mãos não estarem limpas, né? Ou seja, a gente não fez a lavagem das mãos, né? Jogar três é, quantidades de água, né? Entornar 3 vezes água na mão direita, entornar 3 vezes água na mão esquerda.
levantar a mão, né? Netilat. Netilat quer dizer elevar as mãos. Netilat yadayim, né? Netil, levantar as mãos, né? Então, apesar da gente ainda não ter elevado as mãos, né? E feito Netilat yadayim, tá? É permitido recitar essa bênção, como eu falei anteriormente, que aquela outra não pode falar. Mas essa deve-se falar porque o nome de Deus não é proferido nela. Então você pode falar essa bênção. Os sábios entenderam que essa bênção pode ser recitada porque o nome de Deus não é citado nela. Deve-se fazer então uma pequena pausa entre a pronúncia da palavra Behemlah e da palavra Rabá, né? Dá uma pausa dramática, né? Isso com o tempo você mesmo vai desenvolver por compreender as palavras que estão ali, ok? Artigo 3, preparação do corpo para a execução da vontade de Deus, né? Yehudá ben Temá dizia: ser ousado como tigre, ágil como a águia e ligeiro como um alce. Aqui está um veado, né? Porque era o animal lá que eles tinham. E forte como um leão, para cumprir a vontade de Deus. Porque está do teu pai, né? Deus, teu pai, que está nos céus. Pirkei Avot 5:21. Ser ousado como um tigre significa não achar, né? Não se acanhar, perdão, para cumprir os mandamentos frente aos quais, né, zombam os observantes do serviço sagrado a Hashem, né? Abençoado seja o seu nome. Então, assim, vou ficar com vergonha, as pessoas vão olhar, eu de kippá, vão me olhar, né, e tal, né? Seja ousado como um tigre. Um tigre não se envergonha. Ele está com fome, ele não quer saber se ele tem que enfrentar um leão, alguma coisa, ele vai enfrentar, ele vai arrumar a comida, ok? Então, seja ousado como um tigre, né? Para que aqueles que zombam do serviço se envergonhem de você. Fala, poxa, não adianta zombar dele que ele continua fiel. Ágil como uma águia se refere à visão. A orientação é ser, né, rápido ao fechar os olhos para não ver o mal. Não, eu prefiro não olhar para o mal. Prefiro ser ágil como a águia para não olhar o mal, ou seja, fechar a visão para ver o foco. A águia ela fecha rápido o seu campo de visão para ter foco naquilo que ela vai pegar, na presa que ela vai pegar. Então, seja ágil a fechar o foco no serviço divino, não ver o mal, já que aí está o início do pecado. Pois o olho vê, o coração deseja e os órgãos de ação, mão, né, boca e etc., pés, né, concluem o ato pecaminoso. Seja ligeiro, né, como um alce, diz respeito às pernas, que devem ser rápidas, né, como cervo, né, ele corre, ele brama, né? O cervo ou o veado, ele corre ligeiro para fugir daquele que vai, né, fazer maldade com ele, tragá-lo, né, do leão e etc. Então seja ligeiro para te conduzir ao bem, a coisa boa. Forte como um leão se refere ao coração, já que ali se encontra a força do serviço divino, dizendo para fortalecer o serviço a Ele, bendito seja o seu nome, e superar a má inclinação, aquilo que diz, depois eu vou, não estou afim. Não, seja forte e ligeiro, né? Como um herói que sobrepuja e vence o seu inimigo. Levantar-se com zelo, artigo 4, né, para a oração. Portanto, é necessário que o homem seja forte, saia da cama, vença a preguiça. Vou ficar mais um pouco, tá tão gostoso, tá tão quentinho, tá tão fresco, né? E tal. Levante-se, arranque-se da cama como um leão, né? Para que logo ao acordar e após recitar o Modéani, levante facilmente para servir o Criador. Quem serviu o Criador? Rezar, fazer as rezas, fazer o Shema, fazer as Brachot Shachar, e aí as bênçãos da manhã, né? E fazer o Shema, e aí fazer a Amidah, né? Levante facilmente para servir o Criador abençoado
e enaltecido antes que seu mau instinto se sobressaia com argumentos para que não se levante de imediato, ok? Bom, que é fundamental ser sagaz, né? Contra o mau instinto, aqui, ó, é fundamental ser sagaz contra o mau instinto. Aqui, pronto, né? Ah, que no inverno aconselha para não levantar cedo, lembrando-nos que o frio é intenso. E no verão, recomenda-nos tardar a levantar e a satisfazer, não é? Todo o sono. Ou, né, usa outros argumentos parecidos, já que é especialidade do mau instinto convencer o indivíduo a custar a sair da cama, né? Interessante isso, né? Assim, o indivíduo temente que respeita a vontade de Hashem precisa dominá-lo e não recusar e não escutar, perdão, seus conselhos, mesmo que isso seja difícil, em face das limitações e a preguiça do corpo, para que fique imbuído da vontade do rei. Então, está orientando aqui, né, como é que é de manhã cedo levantar para vencer o mau instinto, vencer tudo, para assim, né, fazer a vontade do Eterno, fazer a vontade daquele que tem nos chamado. Eu vou colocar depois no grupo lá, ok? Modéani, você fazer, eu vou colocar o Sidur para você, que eu não me lembro se eu já coloquei, vou colocar o Sidur lá e a página para a gente fazer o Modéani direitinho, tá bom? E assim começar a fazer as bênçãos da manhã, fazer a lavagem das mãos e tudo mais, ok? Não pode deixar de fazer, isso é imprescindível que você faça para que você possa crescer e já ir cumprindo as mitzvot que são necessárias para você, na sua jornada, chegar aonde você quer chegar, que é entrar na comunidade judaica, tá bom? Baruch Hashem, bem-vindo, muito boa a sua decisão e não se preocupe, estereótipos e tal, né? Tudo isso tem o seu lugar, vai chegar e você vai ficar muito feliz. Baruch Hashem pela sua decisão, que o Eterno te abençoe e vamos caminhar aos pouquinhos até chegar onde a gente precisa chegar. Shalom.